E, para a surpresa do colega, não foi possível obter essas informações, não havendo qualquer divulgação acerca desse edital e do pregão nos sites oficiais do governo do Estado. Em sua pesquisa na internet, ele conseguiu essas informações num site privado, né, Licite Já, como foi colocado pelo conselheiro relator, e aí conseguiu algumas informações que possibilitaram a confirmação, no seu juízo, de alguns elementos trazidos como irregulares pela empresa representante. Alega principalmente a representante e, no juízo do Ministério Público, essa irregularidade está bem evidenciada, a restrição à competitividade e o direcionamento da respectiva contratação. Também a inadequação da modalidade de pregão eletrônico, tendo em vista que não se trata de serviço comum, havendo inclusive indicação de marca, no caso a marca do sistema operacional. E aqui é importante registrar que a legislação ela não veda a indicação da marca pura e simplesmente, veda a indicação quando não haja devida comprovação da necessidade de que seja utilizada aquela marca. E na documentação analisada, né, do pregão eletrônico, há indicação da marca, mas não há a devida justificativa do porquê da utilização daquela marca. Essa justificativa é feita posteriormente ao parecer do Ministério Público em um encaminhamento que foi feito pelo DETRAN a este Tribunal de Contas. Além disso, houve também o orçamento básico não foi devidamente detalhado, né? E há inclusive jurisprudência do TCU dizendo que o orçamento deve conter detalhadamente os custos unitários e global do projeto, levando em consideração o preço praticado no mercado, e também no projeto básico, no termo de referência que originou o pregão, também não há essas informações. Por fim, tendo em vista os indícios, né, de irregularidades, o Ministério Público postulou pela concessão da medida cautelar de suspender o pregão ou, caso já tenha se finalizado o pregão, a própria contratação, né, pediu que fosse feito de forma monocrática pelo conselheiro relator, mas, né, depois chegou a informação aos autos de que o próprio presidente do DETRAN, esponte própria, sem manifestação, sem concessão da medida cautelar pelo tribunal ou pelo relator, ele mesmo, por prudência, o procedeu no sentido de suspender a contratação, o que é louvável realmente diante dos indícios trazidos nos autos, né? E aí temos que mostrar, infirmar, né, ponderar que realmente foi uma atitude de extrema felicidade, porque evita, inclusive, que posteriormente tenha que ver algum tipo de ressarcimento ao erário. Então, o Ministério Público, após os esclarecimentos prestados pelo presidente do DETRAN e também pela empresa que foi vencedora do pregão, o Ministério Público foi aberto novamente em vista dos autos do Ministério Público e, por intermédio do despacho 185/2017, o colega responsável pela terceira Procuradoria de Contas, Dr. Rafael, entendeu que as irregularidades levantadas, elas permaneciam, tendo corroborado e reiterado todos os termos exarados no parecer anteriormente dado nos autos, o parecer 3660 de 2017. Então, diante dessas informações, né, o Ministério Público opina, né, pede que seja feito o juízo positivo de admissibilidade da representação, que seja feita deferido a medida cautelar, nesse caso, como não foi monocraticamente, que seja feita agora por esse Tribunal de Contas,
apesar do presidente do DETRAN já ter suspendido. Mas como foi ponte própria, se o tribunal não der a cautelar, ele mesmo poderá voltar atrás na suspensão. Então, por isso, nós solicitamos que o tribunal dessa vez dê essa medida cautelar no sentido de suspender a presente contratação até que o tribunal se pronuncie em definitivo sobre a matéria. Também o deferimento de uma medida cautelar para determinar ao governador do Estado, ao diretor-presidente do DETRAN e ao diretor-presidente da Assembleia que promovam a devida divulgação de todos os editais, contratos e pagamentos relativos a este pregão e também dos outros procedimentos licitatórios que venham a ser conduzidos pelos órgãos em atendimento à lei de acesso à informação e à questão da transparência ativa por parte dos órgãos públicos. E que seja feita a devida instrução do processo, né, juntada essa documentação, seja feito, como se trata de um procedimento de contratação de software, que seja feito o encaminhamento à diretoria competente, no caso, aqui poderia ser a diretoria de informática ou a diretoria de fiscalização do Estado, tendo os técnicos para que seja feita a análise técnica desse edital, tendo em vista que o que trazemos a princípio são indícios de irregularidades, né? Não temos o conhecimento técnico aprofundado sobre a matéria de informática para dizer se houve direcionamento ou se não houve. O que analisamos aqui no momento é a questão indiciária, né, inicialmente trazida, e que após a devida instrução os autos sejam remetidos ao Ministério Público para o pronunciamento final de mérito. Senhor presidente, eu queria pedir, venha para pôr a questão da competência, esta evidente, também da admissibilidade, tendo em vista que o processo percorreu os escaninhos adequados. Agora, evidentemente, pela demora do processo ao pleno, evidentemente não concedi a liminar de forma monocrática, está evidente. Excelência, passando à conclusão, eu trago o meu voto nos seguintes termos, bem direto, bem simples, sem maiores análises, inclusive jurídicas a respeito. Conhecer da representação promovida pela empresa contra a agência aqui de modernização e também o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas. Agora, o caso, postergar a análise desse pedido cautelar de suspensão para o momento ulterior à oitiva formal, com toda a documentação posta, do presidente do DETRAN, do diretor-presidente da ANGESP, inclusive também da empresa, porque elas vieram de forma espontânea. Mas, mesmo assim, é necessário que na história, mais uma vez, seja homenageado o devido processo legal. Recomendar o que eu poderia fazer nesse aspecto. Sei da questão específica ao diretor-presidente do DETRAN a manutenção da suspensão da execução do contrato, nos termos dispostos, determinar a diretoria técnica para que promova conforme orientação no parecer do parquê. Nesse caso, excelências, eu não cito o governador, porque entendo que, neste momento, a oitiva desse gestor da própria empresa formal pode dar lastro para que eu mantenha o posicionamento do tribunal de não citar o governador, mesmo eu posso estar, salvo outro entendimento, que os processos, na verdade, são específicos e estão sendo cuidados pelos gestores respectivos de cada entidade. Entendo que o governador estaria aqui de modo indireto, reflexo como está em todo o contrato da administração pública estadual, evidentemente. E por isso não estou fazendo a citação do governador neste momento. Com a documentação carreada aos autos, ainda que seja repetitiva, eu posso me manifestar a respeito de manter a não citação ou de vir a citá-lo. E, evidentemente, não estou aqui, trago meu voto pela não concessão da cautelar
e pedindo a oitiva dos gestores e, para assim, depois disso, já fazer a análise, inclusive, dependendo da gestão dos autos, já vir com ela meritoriamente falando. Nesse sentido, Excelência, que trago o meu voto, de forma bem simplória, bem resumida, para não atrasar mais a relatoria dos colegas e sairmos daqui mais tarde, e a sessão da primeira Câmara, que é depois dessa. É como voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, com o relator pela admissibilidade como representação e com o relator. Conselheiro substituto doutor Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Excelência, sendo assim, já chega o processo, vou alterar algumas palavras, já chega a sua relatoria. Hoje encerrei minha pauta. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando. Perdão, conselheiro. Senhora presidente, senhores, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, sobre o Ministério Público. Senhora presidente, eu trago um processo que é um sancionamento ao gestor por descumprimento dos calendários de obrigações. É o processo 1194/2017 do Instituto de Terra de Alagoas Interal, interessado... Não, perdão. Este, senhora presidente, em retrato, é uma suspensão da aplicação da multa. O processo 1194/2017 do Instituto de Terra de Alagoas Interal, responsável é o senhor Jaime Messias da Silva, gestor daquele instituto, que ele, na verdade, apresentou defesa informando de que havia cumprido o seu calendário de obrigações e que nós, na verdade, estamos acatando as argumentações do senhor Jaime, acompanhando, inclusive, a decisão ministerial que se pronunciará nos autos, pelo acolhimento da defesa, pois consistente, pela não aplicação da multa, em ato contínuo, certificar-se ao então gestor, citado acima da presente liberação, pela remessa dos autos ao FUNCONTAS, para que o processo seja arquivado. É assim que voto no processo de número 1194, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, na forma do parecer 4291 de 2017, o Ministério Público, em análise à defesa apresentada pelo gestor, acolheu seus argumentos e opina pela não aplicação da multa e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhor relator, me desculpe que eu estava aqui interdito com o doutor Rodrigo. O processo, o senhor está retirando a multa ou não multando? Não, estou arquivando. Está arquivando, me perdoe, qual é o fundamento, excelência? É que ele comprovou de que havia Perfeitamente, apresentado as suas acompanho obrigações. vossa excelência em toto. Conselheiro Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar o processo 2298/2017, este sim, o sancionamento ao gestor do município de Maceió, senhor Marcelo Lourenço de Oliveira, gestor da Previdência Municipal, do Estado, perdão, municipal não, do Estado, Previdência do Estado, perdão, desculpe, muito obrigado pela retificação, que eu estava aqui um pouco disperso, que eu estou lendo aqui aos saltos, aqui os trechos do voto, para ser mais sucinto, pelo não cumprimento referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2015. Nós estamos sancionando o gestor no patamar mínimo de 100 EPFAL e
em caso aprovado por esta Corte, que ele tenha sua tramitação regular, regimental normal. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, no presente processo também o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 4296 de 2017, considerando a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar o processo 7863 de 2016. Isso é uma denúncia feita por uma senhora chamada Elisa Amanda Moraes de Araújo. Trata-se de denúncia protocolizada por esta senhora em face dos servidores do município de Arapiraca, e aqui ela nomina aqui 5 ou 6 servidores, que eu omitirei nesse momento o nome deles e explico, em virtude de supostas irregularidades na acumulação de cargos públicos. Para formalizar o procedimento, a denunciante utilizou a rede mundial de computadores e encaminhou no dia 23 de junho de 2016 a reclamação à ouvidoria do tribunal, mediante as folhas 3 e 4, tombada sobre o número 174. Narrou a denunciante que foi reduzida a termo com a seguinte redação: tornaram-se servidores efetivos do município de Arapiraca a partir do concurso público realizado no ano de 2009. Estes prestaram concurso público para o cargo de fiscal de tributos. Aqui tem um atropelo de redação, mas eu vou ler aqui conforme ocorre, que ainda durante o estágio probatório, os referidos comissionados em outros municípios de forma totalmente irregular. Fecho aspas, está trucado aqui, mas é ipsiliteris. Procedendo, recepcionado o processo, a conselheira ouvidora, à época, conselheira Maria Cleide, cuidou de remeter a este gabinete os autos, e incontinente o mesmo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para colheita de parecer. O Parquet de Contas, através do parecer de número 3336/2017 da 6ª Procuradoria, emitiu seu parecer, que nesse momento ouviremos. Esta é, a senhora presidente, em apertada síntese, o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu, foi o parecer 3336 de 2017, e no entendimento do colega que analisou os autos, essa apuração dessa irregularidade, ela deveria ser feita pela própria ouvidoria e após o resultado de uma investigação preliminar, aí sim ser encaminhada ao conselheiro relator para que este fizesse o juízo de admissibilidade de eventuais irregularidades, indício de irregularidades constatadas. Por isso, nesse processo específico, entendeu que não seria necessária a manifestação do Ministério Público, tendo em vista que nessa apuração inicial por parte da ouvidoria não há previsão de manifestação por parte do Parquet de Contas. Foi esse o entendimento do colega responsável pela 6ª Procuradoria de Contas. Com a palavra ao conselheiro. Senhora presidente, eu faço aqui algumas avaliações com relação ao regimento da casa, e vou saltar isso porque isso é muito claro com relação à competência e tudo mais. E já proclamo aqui o meu voto, senhora presidente. Eu voto fazendo uso dos nossos atributos constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer da denúncia para que sejam apurados os fatos noticiados por esta senhora, porque trata-se de outro município, o município de Arapiraca, e não do regimento de servidores do tribunal, de lá do município de Arapiraca.
para que seja impressa na presente denúncia tramitação sigilosa, para que não exponha os servidores, porque pode ser que nós não encontremos estas irregularidades e estaremos expondo os servidores, por isso que não os nominei. Ela o faz na denúncia, os servidores tais e quais. Com as devidas anotações, consoante determina o artigo 194 do Regimento Interno do Tribunal. Para efetivar a intimação do município de Arapiraca, na pessoa do seu prefeito, Rogério Teófilo, ou quem o substitua, o endereço aqui qualificado, definindo o prazo de 15 dias contado do recebimento do AR para a remessa da ficha funcional dos servidores citados na denúncia, que são os fulanos e tais aqui nominados. Assim como pode, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu precisaria saber se há parecer meu nos autos. Não, doutor Gustavo. Né? Doutor Gustavo. Da 6ª Procuradoria de Eu voto com o relator. Doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, apesar de, pelas resoluções que tratam da ouvidoria, eu como ouvidor tenho que saber bem disso, na verdade há a competência para que a ouvidoria realize as análises preliminares, isso é verdade. Embora eu também entenda que quem pode o mais pode o menos. Se a relatoria é do conselheiro Fernando, ele mesmo pode fazer as verificações preliminares, intermediárias e finais. Eu acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, como eu estava na ouvidoria nesse período, nós entendemos que seria mais viável que o relator fizesse essa busca dessas informações consideradas de funcionários. E aí foi o entendimento naquele momento da ouvidoria. Então, da mesma forma, também acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão eu não tenho mais processo a relatar. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, senhores conselheiros substitutos. Presidente, minha pauta é bastante curta hoje. São, na verdade, 5 processos que eu estou trazendo. Processos de aplicação de multa, todavia, na linha do que a gente vem entendendo nas últimas sessões, eu trago voto pelo arquivamento em virtude da incidência da prescrição quinquenal. São eles o processo TC 6515/2006. Todos eles têm o mesmo gestor, que é o prefeito municipal de Jacuípe, senhor Amaro Jorge Marques da Silva, referente a obrigações de 2005 e 2006. São os processos TC 6515/2006, 6529/2006, 6627/2006, 13.266/2005 e 13.304/2005. O voto é relativamente longo. Vossas Excelências quiserem que eu leia, eu faço a leitura. Mas eu não vejo necessário, tendo em vista que a matéria já foi amplamente discutida, já foi amplamente, e a gente estaria batendo na mesma tecla. Portanto, no sentido de reconhecimento da prescrição quinquenal, é como eu trago o meu voto, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, o Ministério Público teve um despacho nos autos, o despacho número 123 de 2015, pedindo a citação dos gestores para que apresentassem a defesa. Mas, na situação, como o conselheiro relator já está reconhecendo de ofício a prescrição e julgando o mérito favoravelmente ao gestor, os gestores responsáveis, eu
Eu já vou emitir também o parecer de mérito, acompanhando, né, no mesmo sentido que trazido pelo conselheiro relator, tendo em vista também já ter o entendimento firmado pela prescrição quinquenal da pretensão de aplicação de multa por parte do Tribunal de Contas. Em discussão os processos. Senhora Presidente. Com a palavra, a conselheira Anselmo. Posicionamento, coerência, peço vistas, mas já quero aqui também afirmar que os processos, a partir da próxima sessão, já vão começar aí vários processos que tratam do assunto. Sobre a questão de coerência, para eu trazer tudo junto. Na verdade, eu até ia pedir para não pedir mais vistas e elaborar meus votos, mas aí eu acabei, por um equívoco, não trazendo, para eu deixar registrado todo o meu entendimento, além que seja só pontuado. E é por isso que eu peço visto, senhor presidente. Em vistas, conselheiro, com a palavra, conselheiro Fernando. Eu gostaria, senhora presidente, também de registrar o meu voto antecipadamente sobre esta matéria, que também já tem um entendimento, já trouxe diversos votos nesse sentido, que inclusive está sob vista do conselheiro Anselmo, mas eu estarei, senhora presidente, na próxima semana, já ausente por 15 dias, em função de férias. E pode ser que nesse intervalo o conselheiro traga esses votos. Eu gostaria de consignar que o meu voto é acompanhando o relator. Excelência, só uma solicitação, não sei se é questão de ordem. Vossa Excelência, que também seria algo que tem um certo tumulto a respeito. Embora eu traga os processos de Vossa Excelência, mesmo Vossa Excelência não estando, teria algum problema em trazê-los, já constando lá, evidentemente, que o seu voto, que a regra é trazer o processo só com a presença do relator originário. Seria algo novo. Não seria o original, eu sou o relator, não é? Não, Mas é você os Fernando, porque tem vários, deve ter os colegas também, acho que o Otávio deve ter Tem também. processo da minha relatoria, mas eu já informo, senhor presidente, que a minha manifestação é segura e eu não tenho nenhuma objeção que Vossa Excelência possa trazer o processo. Para que não caminhamos firamos a regra, né, a praxe. mas que fique Com autorização do conselheiro, assim será feito. com a autorização do conselheiro relator, existe a possibilidade de que se traga os processos que estão em vista. Conselheiro. Presidente, eu gostaria também de antecipar meu voto em razão por dois motivos. Primeiro, que a gente já discutiu essa matéria, eu já expressei aqui o meu entendimento, inclusive o voto que o conselheiro, se eu não me engano, o relator era o conselheiro Rodrigo e o conselheiro Anselmo Brito solicitou vistas também daquele processo. E eu antecipei o voto naquela ocasião pelo entendimento que eu exposei aqui naquele momento. Então, pelas mesmas razões, eu antecipo o voto e por uma outra razão também, que na próxima terça-feira eu não vou poder estar presente à sessão. Então, pode ser que também que venha a discussão, também a matéria, e eu não esteja presente. Então, eu antecipo porque para mim também já está de forma assim clara em relação a esse assunto, que já foi discutido aqui em outra oportunidade. Portanto, antecipo meu voto acompanhando integralmente o posicionamento do conselheiro relator e do Ministério Público de Contas. Conselheiro, me passou uma dúvida aqui, mas porque com relação aos processos do conselheiro Fernando, a manifestação de Vossa Excelência não vai, não é só com relação a esse voto. Só nesse aqui, só nesse. Sim. Ainda em discussão, mas já em vista, né, com o conselheiro, em vista ao conselheiro Anselmo os processos. Sem mais processos? Senhora presidente, sem mais processos. Pela ordem para relatar, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, inicialmente gostaria de solicitar a retirada de pauta do processo TC número 8.480/2016, em razão de uma providência que foi adotada e que vai demandar um tempo para que seja respondida. Então, eu peço a retirada de pauta desse processo, senhora presidente.
processo, repetindo, o número 8.480/2016. Retirado de pauta por solicitação do conselheiro relator, conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel, do processo 8480/2016. Senhora presidente, eu inicio relatando o processo TC, número 725/2016. Trata-se de representação do Ministério Público de Contas contra o ex-prefeito do município de Atalaia, Manuel da Silva Oliveira, e o escritório de advocacia Castro e Dantas. A representação ela tem origem em denúncia formulada ao Ministério Público de Contas pelo escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados e noticia supostas irregularidades na contratação do escritório de advocacia Castro e Dantas por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso 2º, parágrafo 3º da Lei 8.666 de 93, para a prestação de serviços jurídicos consistentes na execução de título judicial resultante de ação coletiva impetrada pela Associação dos Municípios Alagoanos concernente às transferências a menor de verbas da complementação da União para o então Fundef, referentes aos períodos de 1988 a 2013. Portanto, trata-se aqui, mais à frente eu vou relatar, daquelas verbas do Fundef, dos precatórios, o município contratou, por inexigibilidade de licitação, o escritório de advocacia Castro e Dantas e um outro escritório de advocacia, o Monteiro e Monteiro Advogados, apresentou a denúncia ao Ministério Público de Contas, que trouxe a termo esta representação que ora trago ao conhecimento de Vossas Excelências. Requer ao Ministério Público de Contas a admissibilidade do feito, a concessão de medida cautelatória com vistas a determinar que o gestor se abstenha de realizar o pagamento de quaisquer valores devidos a título de honorários advocatícios referentes à ação de execução provisória para a recomposição do Fundef em face da União, e também que sejam adotadas as providências necessárias à indisponibilidade dos bens dos representados, caso já tenha havido pagamento de honorários, e submissão ao Tribunal Pleno desta Corte, para que seja determinada a apuração dos fatos, sejam procedidos as diligências determinado ao gestor que apresente documentos e informações elencadas no item 4, letras A a E, da representação, e citação dos representados e concessão de prazo de 15 dias para apresentação das alegações de defesa. Este é o requerimento ao final da sua representação, apresentado pelo Ministério Público de Contas. Eu faço o registro, senhora presidente, que os autos foram autuados nesta corte em 19 de janeiro de 2016. Portanto, que é 2 meses, cerca de 2 meses, completam 2 anos. Constam dos autos os termos da denúncia formulada pelo escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados e cópias de diversos documentos que demonstram suposta irregularidade na contratação do escritório Castro e Dantas. Em 3 de outubro de 2016, foram juntados os documentos de folhas 152 a 169, de origem do escritório Monteiro e Monteiro Advogados, dando notícia de decretos do chefe do Poder Executivo dos municípios de Bateguara e Rio Largo, determinando a revogação da contratação de advogados sem o devido processo licitatório para ingressar em juízo, objetivando a execução dos créditos decorrentes da complementação da União para o antigo Fundef. Aqui, eu abro um parênteses para explicar que não se refere ao município da representação, que a gente está tratando da Atalaia. Mas aí o representante, no caso o denunciante, o representante é o Ministério Público de Contas. Mas o denunciante trouxe aos autos situação em que os municípios de Bateguara e Rio Largo haviam contratado esses serviços por inexigibilidade de licitação e depois revogou. E aí ele trouxe documentos que demonstram essa revogação. Posteriormente, em 18 de novembro de 2016, o relator à época, em observância ao estabelecido no artigo 191,
2º do Regimento Interno, encaminhou os autos à presidência da Corte para juízo prévio de admissibilidade. Em seguida, em 23 de novembro, a presidência... Em 23 de novembro de 2016, a presidência desta Corte examinou os autos e, por meio de despacho, exarou o juízo de admissibilidade, encaminhando-os de volta ao relator à época. A partir da convocação deste conselheiro substituto, em 30 de agosto de 2017, tomei conhecimento dos autos e determinei a instrução do feito, que trago nesta oportunidade conclusos para apreciação deste egrégio Tribunal Pleno. Esse é o relatório, senhora presidente, e eu já... imediatamente já trago aqui os fundamentos para depois, acho que a gente pode ouvir a manifestação do Ministério Público de Contas. Aí eu também registro aqui a competência desta Corte para exame dessa representação e faço um registro aqui ainda que, não obstante a presente representação vir subscrita pelo Ministério Público de Contas, eu verifico dos autos que se trata de representação fundada no parágrafo 1º do artigo 113 da Lei 8.666 de 93, que estabelece que o licitante, qualquer licitante, pode representar o Tribunal de Contas, né, para verificar contra irregularidades, né, da aplicação daquela lei, da Lei 8.666 de 93. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, poderá representar o tribunal ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei. Aí a lei aqui que ele se refere é a 8.666. Bem, dos fundamentos, eu inicio aqui apontando a nossa... Vou procurar, assim, ser um pouquinho mais ágil. Apontando a nossa resolução normativa, que estabelece lá nos artigos 192, 193, procedimento específico para o processamento das denúncias e representações. Aí trago todo esse questionamento, e o regimento ainda dispõe que, decidindo-se pela apuração dos fatos, o relator determinará ao órgão técnico o atendimento às diligências que indicar ou solicitará à presidência que determine inspeção in loco como medida necessária à coleta de provas documentais e informação do convencimento sobre os fatos denunciados. Aqui é importante registrar isso aqui porque é uma providência que normalmente eu adoto ao final da decisão para que seja apurado os fatos ora comunicados ao tribunal, na representação. Em relação aos requisitos para admissibilidade e processamento, verifique-se que se trata de matéria inserida na competência desta Corte de Contas. Apresenta indícios de prova, refere-se a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do tribunal e o representante é legitimado, que baliza sua admissibilidade. O representante, ele, em síntese, ele relata que o prefeito do município de Atalaia contratou o escritório de advocacia mediante inexigibilidade de licitação sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei 8.666 e na Instrução Normativa 002/2011 desta Corte de Contas, para atuar tão somente na fase de execução provisória de título executivo que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças devidas e não repassadas a títulos da complementação da transferência de recursos do então Fundef. Aqui é da complementação da União a esse fundo. Aduz ainda que seria destacado um percentual de 20% da verba auferida na execução para pagamento de honorários advocatícios, a despeito do dispositivo do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigos 2º e 21 da Lei 11.494/2007, que vinculam a aplicação dos recursos repassados à União a título do Fundef
a manutenção e desenvolvimento da educação básica atualmente, né, e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação. Aqui, senhores conselheiros, senhora presidente, eu faço um destaque que a representação, ela relata essencialmente duas irregularidades envolvendo a prestação de serviços jurídicos, os honorários advocatícios, para execução de valores decorrentes de diferenças da complementação da União, reconhecidas em ação transitada em julgados no estado de Alagoas. Quais sejam? A primeira, ela refere-se à celebração de contrato mediante inexigibilidade de licitação sem a presença dos requisitos legais estabelecidos no artigo 25 da Lei 8.693 e na Instrução Normativa 02/2011 desta Corte. A segunda relaciona-se à previsão de pagamento de honorários advocatícios, 20% do valor creditado ao município, a título de precatório, com recursos que possuem destinação constitucional vinculada à finalidade específica. Bem, são dois, o Ministério Público de Contas, ele se refere a duas irregularidades, essencialmente. A primeira é a questão da irregularidade com relação ao procedimento licitatório. A segunda é da vinculação dos recursos que já foi discutido aqui nesta Corte de Contas, eu acho que, se eu não me engano, há cerca de dois anos a gente vem tratando isso aqui, inclusive tem uma decisão dessa Corte exarada no... mais à frente eu trato aqui, mas se trata de um acórdão no processo da Prefeitura Municipal de Novo Lino, em que o tribunal expôs o entendimento dele em relação à vinculação desses recursos, né? Que eu trago aqui os fundamentos para a discussão novamente desse tema. Bem, com relação à primeira irregularidade, eu assento que a licitação é procedimento imperioso no âmbito da administração pública. Assim, as obras, serviços, compras, alienações da administração, direta e indireta, de quaisquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, devem ser contratadas mediante procedimento de licitação pública. Nesse sentido, o artigo 37, inciso 21 da Constituição e o artigo 2º da Lei 8.666, de 93. De outro lado, a dispensa e inexigibilidade de licitação são as exceções e, por essa razão, são autorizadas apenas nos casos e hipóteses previstos em lei. Aí aqui eu trago novamente os normativos em que a lei diz expressamente os casos em que a licitação é inexigível. Aí está lá no artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da lei, de natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A administração ela estará autorizada a contratar a prestação de serviço por inexigibilidade, portanto, somente diante de inviabilidade de competição, que deve ser devidamente justificada e comunicada à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial. Isso aí é a condição exigida pela lei no artigo 26. Ademais, o processo administrativo que instrui a inexigibilidade de licitação deve apresentar as razões para a escolha do fornecedor e o prestador de serviço, bem como a justificativa do preço. Além disso, o serviço objeto da contratação deve preencher cumulativamente 3 requisitos. Deve se tratar de serviço técnico, previsto no artigo 13 da Lei 8.666, de 93, possuir natureza singular. O profissional ou a empresa que irá prestá-lo deve possuir notória especialização. A propósito, eu trago aqui também a súmula número 252 do TCU, em que ele assenta que a inviabilidade de competição para a contratação de serviços
técnicos, a que alude o inciso 2º do artigo 25 da Lei 8.693, decorre da presença simultânea, portanto, cumulativa, né, de 3 requisitos, que é o serviço técnico especializado, natureza singular e notória especialização do contratado. Portanto, está muito claro, tanto na jurisprudência do TCU e de outros tribunais de contas, como na doutrina, que é necessário para a inexigibilidade a presença desses 3 requisitos simultaneamente. No caso em tela, trata-se de serviço especializado, que é a prestação de serviço de advocacia para patrocínio de causa judicial, com previsão no inciso 5º do artigo 13. Portanto, tem previsão lá na Lei 8.666 de 93. Aqui, tratando da natureza singular, eu assento aqui que as circunstâncias devem ser analisadas no caso concreto e trago aqui lições de doutrinadores, como Marçal Justem Filho, que diz que a natureza singular resulta da conjugação de 2 elementos entre si relacionados. Um deles é a excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita e o outro é a ausência da viabilidade de seu atendimento por parte de um profissional especializado padrão, um profissional padrão. Então, diante dessas condições, ela se faz presente. Considerando o objeto da contratação trata-se de mera execução de título judicial e que nessa fase processual nada haveria de complexo ou controverso a ser buscado na via judicial, uma vez que a causa de pedido já se apresentava decidida, fazendo-se necessário apenas apresentar o pedido de cumprimento da sentença perante a Justiça Federal, não se vislumbram presentes características de singularidade a justificar a contratação por inexigibilidade de licitação. À primeira vista, é razoável supor que os referidos serviços advocatícios possam ser realizados por profissional habilitado pertencente ao quadro da Procuradoria do município, sem a necessidade da contratação de empresa ou profissional especializado. O Tribunal de Contas de Alagoas ele estabeleceu na Instrução Normativa 002/2011 as condicionantes para a contratação mediante inexigibilidade de licitação, excluindo expressamente a possibilidade de utilização desse procedimento para a contratação de serviços de assessoramento jurídico, por exemplo. Aí aqui eu reproduzo a norma e também a do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 8.693, que define de forma clara os requisitos, né, que considera os requisitos para ser considerado notória especialização. Ele fala lá, considera-se notória especialização um profissional ou empresa cujo o conceito no campo de sua especialidade permite inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, ela traz de forma objetiva aqui o que se considera notória especialização. Decorre da norma em destaque que a contratação por inexigibilidade de licitação, por notória especialização, portanto, deverá conter aqueles elementos. De acordo com o representante, não seria possível comprovar a notória especialização do contratado, uma vez que o escritório Castro e Dantas supostamente teria atuado na temática em questão uma única vez e apenas ao final do processo. Com relação à segunda irregularidade relacionada à previsão de pagamento de honorário advocatício com recursos que possuem destinação vinculada à manutenção do desenvolvimento da educação, aqui a gente volta àquela discussão que já foi tratada aqui, que eu trouxe como exemplo o acórdão lá daquele processo que... Só para registrar aqui o número do acórdão, é o acórdão 1128/2016, também era uma representação do Ministério Público de Contas e o município de Novo Lino. Depois mais à frente eu trato aqui dessa decisão trazida nesse acórdão. E que eu reputo importante agora essa discussão em razão de decisões
tanto do STF quanto do TCU, que implica diretamente nessa decisão aqui do tribunal, em razão até do gestor poder ser penalizado se ele adotar essa decisão do tribunal aqui, né? Além de ser considerado inconstitucional por esses tribunais, pelo TCU e pelo STF. Mas a gente vai chegar lá, eu vou expondo as razões aqui. Portanto, o representante alega que o pagamento não pode ser viabilizado por meio de destaque desta verba, pois provém de recursos do Fundef, os quais possuem aplicação vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino. Assevera ainda o Ministério Público de Contas que a questão se encontra sedimentada na jurisprudência, sendo reputado indevido tal pagamento pelo STJ e pelo TRF da Primeira Região. Aí, aqui eu reproduzo os julgados desses tribunais, que, inclusive, o Ministério Público de Contas, em sua representação, também traz outros julgados que não esses aqui. E faço anotar também que, recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal enfrentou o tema na ACO 669, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, publicada no Diário de Justiça do dia 28 de agosto de 2017. Recente, portanto, cerca de 2 meses apenas. O STF confirmou a tese de que a complementação da verba do Fundef, feita pela União em razão de repasses feitos a menor, tem caráter vinculativo e deve ser aplicada em ações de desenvolvimento do ensino. Aí aqui eu acho que vai ficar maçante se eu fazer a leitura de toda de parte da decisão que eu reproduzi aqui no meu relatório. Então, só vou chamar a atenção aqui que ele diz assim, mantida a vinculação da receita, mesmo em caráter destinatório à educação. Foi o que eu coloquei em negrito para destacar, né? E também o tribunal, ele expressou o seguinte entendimento aqui, que a complementação do Fundef, realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixado em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação dos recursos. Mantida, novamente, ele trata aqui, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento da manutenção e do ensino. No TCU, a ementa do acórdão 1224/2017, se eu não me engano, eu acho que eu anotei correto, acho que é 1824. Deixa eu só confirmar que eu tenho ele aqui, irmãos. Isso mesmo, é 1824/2017. Depois eu vou proceder à correção aqui. Proferido na sessão do dia 23 de agosto de 2017, portanto também há cerca de 2 meses, 60 dias, revela o entendimento daquela Corte no sentido de que a destinação dos recursos provenientes das diferenças de complementação devidos pela União no âmbito do Fundef para a área diversa da educação configura desvio de finalidade, sendo considerada irregularidade gravíssima, que enseja dano ao erário. Aí aqui eu trago novamente o sumário do acórdão, né? E aqui foi analisado o caso lá do estado do Maranhão, que é muito semelhante aqui do estado de Alagoas. E do mencionado acórdão, aí eu faço um destaque e aqui eu vou fazer o relato para alguns pontos do voto do ministro relator. Então, do mencionado acordo ainda se extrai os seguintes excertos. Se o motivo da condenação da União foi para depósitos insuficientes na conta vinculada do Fundef, então o destino dessa diferença ao município deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do Fundef, sucedido pelo Fundeb, devendo sua aplicação ser vinculada à educação. Isso aqui de certa forma, se confrontando com aquela questão de alguns, até tribunais, dizerem que tem caráter indenizatório, né? Aí, mais à frente, no relatório do relator, ele expõe.
Assim como se observa, os recursos a serem repassados aos estados e municípios, embora advenham de pagamentos a serem efetuados via precatórios, têm origem vinculada aos recursos provenientes do Fundef, uma vez que a origem desses recursos é vinculada ao referido fundo. Conclui-se que sua destinação também deve ser vinculada às finalidades do Fundef-Fundeb, a saber, dispêndio exclusivo em manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí mais à frente, aí coloca, desse modo, entende-se que a vinculação